Nessa aula de hoje, vamos ver algumas informações sobre as verminoses, que nada mais são que as doenças causadas pelos animais chamados de vermes. Esses animais correspondem àqueles que são classificados normalmente nos filos dos plateumintos, dos anelídeos e dos nematódios. Essa denominação verme não corresponde a um agrupamento natural, pois se nós formos analisar o cladograma, um dos cladogramas mais aceitos hoje para demonstrar a relação evolutiva entre os filos de animais, nós percebemos facilmente que esses grupos dos plateumintos, dos nematódios e dos anelídeos não formam aqui um agrupamento natural. Apesar de, obviamente, os três apresentarem ancestrais comuns, e esse daqui seria o primeiro nó compartilhado pelos três, eles não apresentam nenhum nó que seja exclusivo dos três. Esse primeiro nó, por exemplo, que os três compartilham, ele teria originado também, esse ancestral comum que estaria presente aqui, teria originado também esses outros dois filos de animais, de modo que fica fácil aqui perceber que os vermes, portanto, não formam de fato um agrupamento natural. As verminoses que nós vamos estudar nessa aula são as seguintes. As primeiras causadas por plateumintos são a teníase e a cisticercose, que estão juntas aqui, nós vamos ver o porquê, e a esquistossomose. E, finalmente, aquelas causadas por nematódios seriam a ascaridíase e a ancilostomose. Essas causadas por plateumintos têm algumas coisas em comum, como, por exemplo, o fato de que em ambas nós temos, ao longo do ciclo desses parasitas, dois hospedeiros, um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. O que diferencia cada um deles é que o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita se reproduz sexuadamente. E em todas essas doenças, o hospedeiro seríamos nós, os seres humanos. Já o hospedeiro intermediário seria aquele animal no qual o parasita se reproduz assexuadamente. Nessas doenças causadas por nematóides, nós temos também algumas características em comum entre elas. Nos dois casos, a gente tem um ciclo no qual existe um único parasita, um único hospedeiro, que seríamos nós. Então, não temos essa diferenciação de hospedeiro definitivo e intermediário. E a gente tem, nas duas doenças, um ciclo de vida do parasita bastante complexo, que envolve dentro do nosso corpo o sistema circulatório, respiratório e digestório. Bom, as duas primeiras doenças que nós vamos estudar são a teníase e a cisticercose. Ambas são causadas por um plateuminto denominado de tênia, ou popularmente conhecido também como solitária. A gente tem duas espécies envolvidas aqui, duas principais, a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium ela ocorre em seres humanos e o ciclo dela envolve basicamente, além de nós, os porcos, enquanto que a Taenia saginata, o ciclo dela envolve seres humanos e os bois e as vacas. As tênias são endoparasitas extremamente adaptados a esse modo de vida parasita, no qual a gente tem inclusive a perda secundária do sistema digestório desses animais ao longo da evolução do grupo, se tornaram parasitas, portanto, muito adaptados a viver no interior do sistema digestório de um outro animal, de modo que elas, inclusive, simplesmente absorvem todo o nutriente que está presente nesse local. Elas não apresentam mais um sistema digestório próprio. Bom, a infecção, no caso da teníase, ela se inicia quando a pessoa ingere carne contaminada com cisticercos, que são larvas da tênia, não os ovos, mas sim larvas da tênia. Essa carne contaminada, ela tem mais ou menos esse aspecto. Nós temos aqui então uma carne crua com um cisticerco aqui bem visível. Esse cisticerco, quando a carne é bem cozida, ele morre, ele é eliminado, mas se a pessoa ingere a carne mal cozida, mal passada ou crua, essa carne pode sim conter essa larva da tênia. Bom, a pessoa ingere então essa carne contaminada e dentro do seu corpo a carne com cisticerco passa pelo esôfago, pelo estômago até atingir o intestino delgado, local onde a larva se transforma no verme adulto. Esse verme adulto ele possui uma cabeça modificada, que está representada aqui, cuja função é basicamente ancorar o animal
na parede interna do intestino delgado da pessoa. O corpo desse verme começa a se alongar com o passar do tempo, formando esses segmentos chamados de proglotes ou proglótides. Cada uma dessas proglotes possui a capacidade de formar inúmeros ovos, e quando essas proglotes vão ficando maduras, elas vão se rompendo, se desprendendo e se misturam às fezes da pessoa e liberam esses ovos todos. Quando a pessoa defeca, num local onde não existe saneamento básico, por exemplo, essas larvas são esses ovos são eliminados no ambiente e podem se espalhar pelo local. E, no caso, pode acontecer de um porco se alimentar desse alimento contaminado com os ovos. E uma vez isso acontecendo, esses ovos chegam até o intestino delgado do porco, no caso. Lá, esses ovos vão se romper, vai sair uma larva de dentro de cada um desses ovos, e essa larva ela perfura o intestino delgado desse porco. São larvas microscópicas que, após perfurarem essa parede interna do intestino delgado, passam para dentro do seu sistema circulatório, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Lá no sistema circulatório, elas migram pelo corpo do animal até encontrar um local adequado para sua fixação. O local mais adequado, no caso, seria a musculatura do porco. Elas se fixam nessa musculatura e lá elas vão ficar nessa fase larval até o momento que um outro animal, ser humano aqui no caso, ingira essa carne e o ciclo vai se reiniciar. Dentro do corpo da pessoa, esse animal, caso exista mais de uma tênia, pode se reproduzir sexuadamente, de modo que o ser humano é considerado, portanto, o hospedeiro definitivo desse verme. Bom, a cisticercose, isso que nós vimos agora é a teníase. A cisticercose acontece quando a pessoa ingere não o cisticerco, mas o ovo da tênia, quando ela ocupa o papel aqui do porco, no caso. Então, uma primeira pessoa defecou, suas fezes tinham proglotes com ovos que se espalharam pelo ambiente e caiu em cima de determinado vegetal. Uma outra pessoa ingere esse vegetal sem a devida higienização e ingere, portanto, ovos da tênia. Dentro do corpo da pessoa vai acontecer o mesmo que aconteceu no corpo do porco. Então os ovos vão se abrir no intestino delgado, liberando larvas que perfuram a parede interna do intestino delgado dessa pessoa, caindo na sua circulação, e lá elas vão viajar pelo corpo do indivíduo até encontrar um local adequado para sua fixação. O local mais adequado, no caso, seria a musculatura, qualquer músculo aqui do corpo dessa pessoa. Pode acontecer, no entanto, dessa larva se fixar, se instalar no cérebro da pessoa. E isso seria o caso mais grave de todos. Quando isso acontece, o indivíduo infectado pode sofrer de convulsões e desenvolver inclusive uma epilepsia grave. A outra doença que nós vamos ver é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Nessa doença, causada por um plateuminto também, da espécie Esquistossoma mansoni, a gente tem a doença causada não pela ingestão de ovos ou de larvas, mas sim pela penetração ativa na pele desse verme. Então, o verme penetra ativamente a pele das pessoas e é desse modo que ocorre a infecção. Um ponto interessante dessa doença, desse verme, é que os machos e as fêmeas, como nós vamos ver, são muito diferentes um do outro. E essa é uma característica interessante, então, dessa doença em particular. O ciclo da doença se inicia, a infecção, né, da pessoa se dá em lagoas nas quais a gente tem a presença dessa larva do animal, denominada de cercária. É uma larva extremamente pequena, com mais ou menos 500 micrômetros de comprimento, ou 0,5 milímetros. E quando ela está presente na lagoa, se a pessoa coloca o pé ou mergulha nessa lagoa, essa larva pode penetrar ativamente a pele da pessoa, caindo na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, ela circula pelo corpo da pessoa e acaba se alojando em órgãos como o fígado, até se tornar adulta.
Uma vez adulta, essa larva, ou então esse verme, né, agora migra pelo corpo da pessoa e vai se instalar nesses vasos que irrigam o intestino. Então ele não fica exatamente dentro do intestino, como a tênia, mas sim nesses vasos sanguíneos que irrigam o intestino. Aqui a gente tem o verme adulto, esse daqui é o macho e esse daqui, com essas duas ventosas, é a fêmea. Então vejam que interessante, um macho completamente diferente da fêmea, ele fica alojado no interior do corpo da fêmea, onde os dois ficam se reproduzindo e esses ovos acabam caindo dentro aqui da cavidade do intestino e se misturam às fezes para serem eliminados posteriormente. Bom, a pessoa que é acometida por essa doença, ela pode apresentar essa característica aqui bem marcante, que é chamada de barriga d'água. Então a barriga da pessoa pode ficar extremamente inchada por duas razões. Uma, porque o fígado pode aumentar muito de tamanho. Outra razão é porque pode haver a saída de líquidos dos vasos sanguíneos e o sistema linfático ele pode estar também obstruído e ele não dá conta de drenar esse líquido todo que começa a se acumular nessa região do corpo da pessoa. Então ela, apesar de ficar ainda com esse aspecto magro, ela pode ter a barriga, e somente a barriga, extremamente inchada. A pessoa infectada, ela vai então liberar junto com as fezes dela ovos desse plateuminto. E esses ovos, se eles caírem em contato com o ambiente aquático, eles vão eclodir, liberando essa larva, que é chamada de miracídio. Então é uma larva cheia de cílios, que nada ativamente na lagoa em busca de um caramujo. Ela, encontrando esse caramujo planorbídeo, ela penetra a pele do caramujo e começa a se reproduzir assexuadamente. Então o caramujo é o hospedeiro intermediário aqui no caso, no interior do corpo do caramujo. E é interessante que uma única larva nesse tipo miracídio pode dar origem a até 200 mil cercárias, que saem então do corpo do caramujo e passam a nadar aqui nesse corpo d'água em busca agora do hospedeiro definitivo, que no caso seria o homem. A próxima doença seria a ascaridíase, ou lombriga. É uma doença causada agora por um nematóide da espécie Ascaris lumbricoides, e esse nematóide ele fica instalado no intestino da pessoa infectada, alimentando-se basicamente dos nutrientes presentes no intestino da pessoa. O ciclo de infecção, como eu já havia comentado, é bastante complexo no sentido do caminho que esse animal faz no corpo da pessoa ao longo da infecção. Ela se inicia pela ingestão de ovos desse verme, que estão presentes, por exemplo, em legumes, verduras mal higienizados, não muito bem lavados. Uma vez ingeridos esses ovos, eles passam chegam aqui no estômago da pessoa, e no estômago eles eclodem, dando origem a uma larva. Essa larva, ainda no estômago, ela perfura a parede aqui do órgão e cai na corrente sanguínea da pessoa, onde ela vai passar pelo fígado e continua migrando pelo sistema circulatório da pessoa, passando pelo coração, chegando até os vasos que irrigam lá o pulmão. Nesses vasos, a larva ela perfura a parede do pulmão, caindo na cavidade externa do pulmão. Bom, uma vez lá, aqui a gente já tem uma larva bem com um jeitão do verme adulto, ela começa a subir, a escalar, a subir aqui o sistema respiratório, o trato respiratório da pessoa, atingindo aqui a região da faringe, onde ela passa novamente para o trato digestório. Então ela atinge esse ponto aqui, o ponto comum entre o sistema respiratório e digestório do corpo humano, e ela volta agora para o esôfago, onde ela desce novamente o esôfago, passa novamente aqui pelo estômago, só que agora ela continua o seu caminho em direção ao intestino. E é justamente aqui no intestino onde ela vai, de fato, se instalar. Então, normalmente, o verme adulto ele vai ficar aqui na região do intestino delgado da pessoa, e lá a gente pode ter muitos e muitos vermes instalados, eles vão se reproduzir e vão liberar ovos aqui nessa região.
Os ovos vão se misturar com as fezes da pessoa e vão ser liberados junto com as fezes para o ambiente. Caso a pessoa defeque num local sem saneamento básico ou ar livre, essas fezes podem se misturar ao ambiente junto com os ovos, podem inclusive contaminar poços ou locais onde exista irrigação de alimentos e produção de alimentos, e esses ovos, uma vez presentes na comida, podem ser, caso a comida não seja bem higienizada, ingeridos por uma outra pessoa, dando início novamente a um novo ciclo de infecção. Essa doença ela não é muito prejudicial à pessoa, não tem grandes problemas, ela não causa sintomas muito graves. Talvez o maior problema seja quando a quantidade de ascaris torna-se tão grande que possa ocorrer algum tipo de obstrução do intestino da pessoa. A última doença seria a ancilostomose, também chamada de amarelão, e também é uma doença causada por um verme do grupo dos nemateumintos. Esse animal é da espécie Ancylostoma duodenale e é um animal que também se instala no intestino delgado da pessoa, só que ao contrário da lombriga, que se alimenta simplesmente dos nutrientes que estão presentes lá no intestino da pessoa, esse verme ele alimenta-se do sangue da pessoa, obtido a partir de lesões que ele provoca, que ele cria na parede interna do intestino, como nós vamos ver. Bom, a contaminação também é um pouco diferente. Ela não se dá, nesse caso, pela ingestão de ovos, e sim pela penetração ativa do verme na pele da pessoa. Então, nessa fase aqui, o verme ainda está na fase larval, ele é microscópico, e se a pessoa caminha descalça para um local onde esses vermes estão presentes, eles podem penetrar a pele da pessoa, caindo na circulação sanguínea. E aí é interessante que ele faz um caminho muito parecido com aquele que a lombriga, que também é um verme do grupo dos nemateumintos, faz no nosso corpo. Então ele cai na circulação, passando também aqui pelo fígado da pessoa, ele passa pelo coração e novamente quando ele está nos vasos sanguíneos que irrigam o pulmão do indivíduo, ele penetra a cavidade interna aqui do pulmão e começa a subir, a se deslocar pelo sistema, pelas vias respiratórias, até atingir aqui a região da faringe, que é o local de contato comum entre o sistema respiratório e digestório, e esse verme passa então para dentro do sistema digestório. Ele desce pelo esôfago, continua descendo, passa pelo estômago da pessoa. Então, os nemateumintos eles são muito resistentes, o ácido gástrico aqui não é capaz de digeri-los ou destruí-los, e ele chega no intestino delgado, que é onde o verme vai de fato se instalar. Só que tem aquela diferença, ao invés de ele ficar simplesmente passivo, se alimentando dos nutrientes, esse verme aqui especificamente, ele vai provocar lesões na parede interna do intestino. Então aqui está uma imagem esquemática de como é esse verme. Ele tem uma boca com uma ventosa cheia de dentes. Ele vai de fato provocar com esses dentes uma lesão nessa parede interna do intestino, o que causa uma hemorragia, e a partir desse sangue ele vai se alimentar. Essa lesão ela pode ser bastante grave e pode levar a sintomas bem característicos da doença, como o enfraquecimento, ou então a pessoa fica assim com aspecto meio amarelado e muito pálida e fraca devido a essa hemorragia constante aqui no trato digestório. Inclusive, dependendo do nível de infestação, pode até aparecer sangue nas fezes. Bom, o verme fica se reproduzindo nesse local, onde ele libera os ovos que se misturam às fezes da pessoa, e uma vez liberadas as fezes, elas podem cair no chão, caso elas sejam feitas diretamente no ambiente ou no local onde não exista saneamento básico, e aí o ovo eclode, liberando as novas larvas que podem dar início a uma nova infestação em um novo indivíduo.
Nós vimos então as 4 principais doenças, 3 de plateumintos e 2 de nematelmintos, e a gente volta a discutir esse assunto em sala de aula.